paz de Cristo a todos. Deus abençoe a sua vida. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Quando você procura o texto, deixa eu fazer aqui algumas considerações. Louvar a Deus por me conceder o maior de todos os privilégios para mim, que é poder pregar a sua palavra, e agradecer ao pastor Silas por mais uma vez me confiar esse púlpito. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Se você encontrou, diga amém. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo ele ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Irmãos, com a graça do Senhor Jesus e direção do Espírito Santo, eu quero falar esta noite sobre os 3 tipos de adoradores que se encontram no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Eu, de maneira alguma, tenho a pretensão de esgotar o texto, longe disso, e acredito que nenhum pregador, por mais exímio que seja, vai conseguir esgotar algum texto da Bíblia. Talvez você possa dizer: pastor, eu encontrei 10 adoradores no capítulo 2, eu encontrei 5, mas eu sou o menor aqui e Jesus só me revelou 3 adoradores. Por 3 vezes no texto, irmãos, a palavra adoração aparece nas suas formas derivadas. O texto diz que quando os magos chegam a Jerusalém, eles chegam diante de Herodes e dizem a ele: olha, nós viemos adorar aquele que nasceu rei dos judeus. Herodes diz para eles: quando vocês encontrarem o menino, me contem onde ele está, para que eu também vá e o adore. E o texto diz que quando os magos chegaram na casa onde Jesus estava com a sua mãe, eles também ali adoraram ao menino Jesus. Então, por 3 vezes, a palavra adoração aparece nas suas derivadas formas. A palavra adoração que nós conhecemos no português, ela vem da Vulgata Latina, que é uma tradução de Jerônimo, do grego para o latim. E essa palavra, ela tem a conotação, adoração, do latim adoratio, de prestar culto, se inclinar, reverenciar, beijar os pés. Essa é a conotação da palavra adoração. O ser humano, o homem, é um ser que adora
pela sua própria natureza. Está intrínseco no homem. O homem foi criado para a adoração. E sabe o que eu acho interessante? Se você for entre os silvícolas, entre os índios, entre os aborígenas, na Austrália, entre as regiões mais inóspitas da terra, em qualquer era, em qualquer tempo, até mesmo aqueles que nunca tiveram contato com a civilização, eles têm uma particularidade. Qual é? Eles adoram alguém ou alguma coisa. E por que isso? Porque isso é intrínseco. Deus criou o homem com o desejo de adorar. Deus criou o homem para a sua adoração. Agora eu queria falar um pouco com vocês aqui hoje sobre o falso adorador. Pastor, o falso adorador existe? Existe. Porque Jesus vai dizer em João capítulo 4 para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, se existem os verdadeiros adoradores, existe a antítese, o falso adorador. Se em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26, o apóstolo Paulo vai dizer que passou perigo no meio dos falsos irmãos, se existem falsos irmãos, o que dirá falso adorador? Agora eu queria falar com vocês aqui hoje sobre a característica ou as características do primeiro tipo de adorador, que é o falso adorador. A primeira característica do falso adorador é que todo falso adorador, ele é mentiroso. No versículo de número 8, Herodes diz para os magos: quando vocês encontrarem o menino, me participem, para que eu também vá e juntamente com vocês eu adore o menino. E eu faço uma pergunta para vocês: Herodes queria adorar o menino Jesus? Não, ele não queria adorar. Então, ele é o falso adorador. Ele disse que queria adorar, mas ele não ia adorar o menino. Então, nós vemos em Herodes o tipo do falso adorador. O falso adorador é aquele que trabalha com a mentira. E a Bíblia vai dizer, em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele nunca permaneceu na verdade. E quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, daquilo que lhe é peculiar, porque ele nunca permaneceu na verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo continua dizendo que a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. E deixa eu falar uma coisa para você sobre a mentira. A mentira de Geazi chegou até Eliseu. A mentira de Ananias e Safira chegou até Pedro. E a mentira dos irmãos de José chegaram até Jacó. Pode passar tempo, pode passar anos, mas um dia as máscaras caem. Um dia a verdade vem à tona. Um dia Deus mostra quem é quem. E um dia Deus mostra com quem está a verdade. O falso adorador é aquele que trabalha com a mentira. Agora prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. A segunda característica do falso adorador: todo falso adorador, ele possui segundas intenções. Primeiro, ele mentiu, ele não queria adorar o menino. E qual era a intenção dele? Matar o menino. Então, por trás de uma mentira, haviam segundas intenções.
Todo falso adorador, todo mentiroso, ele trabalha com segundas intenções. Vocês lembram de João capítulo 12, versículos 5 e 6, na casa de Lázaro, quando Maria quebra aquele nardo puro, aquele unguento caríssimo, e ela joga nos pés de Jesus, e unge Jesus. O que Judas diz no versículo de número 6, poderia ter se vendido isso por muito dinheiro, e ter dado aos pobres. Era essa a intenção dele? Não, porque João continua dizendo, ele não estava preocupado com os pobres, mas ele era ladrão e cuidava da bolsa, cuidava das finanças. Então, por trás daquela mentira de Judas, se escondiam segundas intenções. Porque todo falso adorador, todo mentiroso, ele trabalha com segundas intenções. Qual é a terceira característica do falso adorador? Ele jamais quer perder a sua posição. Herodes pensou que Jesus iria tomar o seu lugar. O homem que mandou matar a esposa, mandou matar seus cunhados, mandou matar o próprio filho. E agora chegam os magos e diz: nós viemos adorar aquele que é nascido rei. Vou repetir: aquele que é nascido rei. Herodes nasceu príncipe, mas Jesus, ele foi gerado rei. Eu acho isso interessante, ainda no capítulo 1 de Mateus, quando fala da genealogia de Jesus. A Bíblia diz assim, que Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Jessé não gerou a Davi, Jessé gerou ao rei Davi. O que significa isso? Ele veio ao mundo designado para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Davi não seria, ele já era. Talvez você não saiba ainda, mas você não vai ser. No mundo de Deus, você já é. Talvez você não saiba ainda, mas você pensa: um dia eu vou ter. Mas no mundo de Deus, você já tem. Você não está aqui ao léu da sua própria sorte. Você não está neste mundo ao léu da sua própria sorte. Você não é uma sucessão de coincidência ou obra e fruto do acaso. Você foi gerado para um propósito. E não tem Herodes, não tem Império Romano, não tem mentira, não tem fofoca, não tem demônio, não tem disse-me-disse, não tem contenda, não tem bruxaria. Nada e nem ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Vão matar esse menino. Não vai matar não. Ele quer tomar o meu lugar, já nasceu rei. Deixa eu falar uma coisa para você. Vocês lembram de Elias? Deus disse a Elias: Elias, vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Estou indo, Senhor. Vai ainda não, Elias. Tem mais o quê? Vai ungir a Jeú, rei sobre Israel. Acabou? Não. Tu vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. Mas no meu lugar? Eu sou Elias. Daqui a umas centenas de anos vai ter uma estátua minha lá no Carmelo. Eu oro e cai fogo do céu. Eu tenho chancela tua na terra. Eu não digo assim, diz o Senhor, eu digo segundo a minha palavra, mas é no teu lugar. No reino de Deus nós não temos cadeira cativa. E tem mais, Deus não erra. Não, pastor, Deus não erra o teu nome, Deus não erra o teu endereço. Ele disse assim: olha, o nome do cara é Eliseu, ele mora em Abel Meolá, o pai dele é o tal de Safate, ele está atrás da 12ª junta de boi. Deus deu nome, CPF, endereço, pai, RG, Deus disse tudo. Por quê? Porque Deus não erra. Já que nós entramos nesse assunto, o Salmo 89 diz assim: o Senhor:
E eu achei a Davi. Não é você que acha a chamada, é a chamada que te acha. E eu achei a Davi, e com o meu santo óleo o ungi, e fiz dele o meu primogênito. Mas Davi era o caçula. Mas Deus disse: eu fiz dele o meu primogênito. Por quê, irmãos? Porque na linha de sucessão ao trono, quem ascendia ao trono era o primogênito. Mas Davi era caçula. Aí Deus diz assim: eu chamei, eu ungi, e vou fazer de você primogênito. Você não é, mas eu vou fazer. Você não é, mas eu vou fazer. Estão dizendo que você não é, né? Mas Deus vai fazer. É Deus que vai fazer. Pastor José Santos dizia que quem dá nome grande ao homem é Deus. É Deus que chama, é Deus que escolhe, é Deus que unge, é Deus que capacita e é Deus que envia. Herodes quer matar, não vai matar, porque ele não vai matar aquilo que Deus chamou, escolheu. A quarta característica do falso adorador. O falso adorador, ele é violento, irmãos, sabe? Esse camarada aqui, ele tinha sede de sangue, ele queria matar as crianças. O sobrinho dele, Herodes Antipas, foi aquele mesmo que mandou decapitar João Batista. E o neto dele, Herodes Agripa I, foi aquele que em Atos 12 mandou decapitar o apóstolo Tiago. O falso adorador, ele é violento, ele manda matar, ele é dado a litígios, ele é dado a brigas. Herodes era um homem inseguro, cheio de inveja. Mas há poder no nome de Jesus. Eu quero falar aqui sobre o segundo tipo de adorador, que existe no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, que é o adorador indiferente. E esse aqui é terrível. Preste atenção. Quando Herodes descobriu pelos magos que nascera um rei, Herodes chamou a nata da religiosidade judaica. Ele chamou os sacerdotes, chamou os escribas e perguntou para eles: que história é essa aí? Que vai nascer um rei que vai reinar aqui, nesse lugar, no meu lugar. Sabe qual foi a resposta? Eles disseram para Herodes: o profeta que profetizou, Miqueias, capítulo e versículo, capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém, terra de Efrata, de maneiras nenhuma és a menor entre as cidades, porque de ti sairá o Messias. Então eles conheciam o profeta, conheciam a profecia. Jerusalém ficava distante de Belém 10 quilômetros. Eles sabiam tudo. Mas eu faço uma pergunta para vocês: eles foram junto com os magos adorar o menino? Não. Sabe por quê? Porque o indiferente, ele nunca se importa. Ele é indiferente, ele não se importa com nada. Vocês se lembram de Lucas capítulo 10, versículo 31? Na parábola do bom samaritano? O homem que descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, os salteadores, ladrões pegaram esse camarada, espancaram ele, arrancaram as roupas dele, despojaram ele. Ele ficou quase que morto. Aí veio um sacerdote, olhou, passou de largo. Ele é indiferente. Aí veio o levita, olhou também, não fez nada. Ele passou de largo, também foi indiferente. Existe o adorador indiferente. Ele é indiferente a tudo. Ele é indiferente ao clamor das almas que estão indo para o inferno. Traga um amigo, traga um convidado, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ele já é salvo, a mãe é, mulher é crente, o marido é crente, o filho é crente, os outros que vão para o inferno. Ele é indiferente ao clamor das almas que estão morrendo sem salvação.
Ele é indiferente. Quando o pastor da igreja fala sobre um projeto, construir templos, projetos sociais, amparar necessitados, mendigos, casa de recuperação, ele é indiferente a tudo isso. O adorador indiferente, ele não se importa. Ele é indiferente a tudo e a qualquer coisa. Mateus capítulo 24, versículo 12. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. Entenda isso como indiferença. João capítulo 8, versículo 35, Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A identidade do cristão não é a Bíblia grande, a identidade do cristão não é um paletó e nem uma gravata, a identidade do cristão é o amor, e nisso o mundo vai conhecer, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe quais são as frases preferidas pelos indiferentes? Eu não estou nem aí, isso não tem nada a ver, não é bem desse jeito. Enquanto Jesus lavava os pés dos discípulos, Pilato lavava as mãos. O inverso do amor ainda é a indiferença. Mas existe uma coisa que espera os indiferentes. O que, pastor? Uma tempestade. A Bíblia diz que Jonas foi indiferente ao chamado de Deus. Deus disse: Jonas, vai a Nínive, clama contra aquela cidade, porque o pecado dela subiu até a mim. E Jonas desceu a Jope, pegou um navio para o lado contrário. Foi indiferente ao que Deus falara com ele, foi indiferente às pessoas que sofreriam juízo naquela nação, foi indiferente à morte daquelas crianças. E aí a Bíblia diz que Deus manda uma tempestade. Deus manda uma tempestade. Onde estava Jonas? Dormindo. Ele estava dormindo. Nesta noite eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. A Bíblia diz que o capitão do navio, ele desce até o porão, e Jonas estava dormindo. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, diz que Jonas não só dormia, mas ele roncava, ou seja, ele estava num profundo sono. E o capitão do navio sacudiu Jonas e diz: o que tu faz aqui, dormente? E ele acordou. Nesta noite o capitão do navio está descendo. O capitão desceu, o capitão chegou. Noite de despertamento espiritual, porque aqui não haverá crentes indiferentes ao seu chamado, ao clamor de almas e ao propósito e à missão da igreja. Eu quero falar agora sobre o terceiro tipo de adorador. Eu falei do falso, do indiferente, e eu quero falar sobre as características do verdadeiro adorador. Eu posso ouvir um amém? Amém. O verdadeiro adorador, gente, ele possui conhecimento. O verdadeiro adorador, ele tem sede de conhecimento. Esses magos aqui, que vieram adorar a Jesus em Jerusalém, o menino, não entenda magos com a conotação que nós temos no século 21, de magia, de bruxaria. Não. Na realidade, eles eram cientistas da época, né? Trabalhavam com alquimia, com astrologia, ciências, matemáticas. Eles eram conselheiros de reis na Pérsia, Babilônia, enfim, na Mesopotâmia. E esses camaradas aqui, eles possuíam conhecimento, gente. Porque eles vieram guiados pela estrela, sim ou não? Em Números capítulo 24, versículo 17 diz: uma estrela procederá de Jacó. Então eles conheciam a escritura hebraica. E um cetro subirá de Israel. Eles conheciam também a cultura
do povo hebreu, do povo judeu, porque eles trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra. Deus fala a Moisés sobre o culto: não haverá entre vós quem compareça perante mim de mãos vazias. Vocês lembram de 1 Samuel capítulo 9, verso 7 e 8? Quando Saul vai procurar as jumentas do seu pai e não encontra, e o moço que estava com Saul disse assim: olha, eu ouvi dizer que aqui perto, aqui em Ramá, tem um vaso aí, o cara é profeta, ele é vidente, vamos lá nele que ele vai dizer onde estão as jumentas de teu pai. E Saul diz assim: mas como nós compareceremos perante o homem de Deus sem levar a ele um presente? E o moço diz assim: olha, eu tenho 1/4 de ciclo de prata, não é nada, mas já é alguma coisa. E levou 1/4 de ciclo de prata e saiu com uma coroa na cabeça. Ou seja, eles tinham conhecimento disso. O verdadeiro adorador, ele quer buscar conhecimento. Vocês lembram da questão teológica da mulher samaritana? Em João capítulo 4, ela diz assim: Jesus, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós, os samaritanos, a gente diz que tem que adorá-lo no Monte Gerizim, mas os judeus dizem que tem que ser no templo, que tem que adorar. Como é que é esse negócio aí? Jesus disse: vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Pá. Por quê? Porque os samaritanos só tinham como canônicos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e desconsideravam todos os outros. Jesus disse: vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. E a adoração sem conhecimento, ela é infundada. Então o verdadeiro adorador, ele quer estar aqui, no culto de instrução, no culto da palavra. O verdadeiro adorador, ele ama estar na escola bíblica dominical, porque ele quer aprender. O verdadeiro adorador, ele busca conhecimento. Você já reparou, irmãos, quando a gente vai louvar a Deus, adorar a Deus, um hino que fala da Bíblia, um hino que fala de Jesus, um hino que fala das coisas, das Escrituras, você adorando com conhecimento, é diferente. Você sabe o que você está cantando, você sabe o que você está falando. A adoração, ela produz isso, o conhecimento produz isso. Uma adoração com conhecimento é uma adoração que chega a Deus. O verdadeiro adorador, ele tem uma outra característica. O verdadeiro adorador, ele é obediente. Herodes disse assim: olha, quando vocês forem adorar o menino, preste atenção, vocês voltem e me avisem aonde ele está. Aí o Senhor aparece em sonhos para eles, e o Senhor diz: não volte para Herodes, a gente nem te conhece direito, mas vamos obedecer aquilo que tu está falando, porque o verdadeiro adorador, ele obedece. Essa é a característica de quem nasceu de novo. Essa é a característica do crente fiel. Essa é a característica de uma ovelha. Essa é a característica de um crente, é aquele que obedece. Eles ouviram a voz de Deus e obedeceram a Deus. Eles não tinham conhecimento profundo, né, irmãos, da Torá, das Escrituras. Eles não estavam no templo como os sacerdotes, mas eles conheceram e discerniram aquela voz. Vamos obedecer a esta voz, vamos obedecer a Deus. Eles obedeceram. E o que a gente pode dizer de Saul, ainda voltando a Saul? A ordem de Deus foi: Saul, vocês vão entrar no arraial dos amalequitas e vai matar tudo. Não quero que vocês tragam nada. E aí, o profeta Samuel chega. Estou ouvindo um barulho estranho. Saul, que balido de ovelhas são esses? E que mugido de bois são esses? É que o povo quis aí, né, pegar o melhor para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel disse: mas você não sabe que para Deus é melhor obedecer do que? Não adianta subir monte, descer monte,
Não adianta ir para oração tal, para oração X, para oração da segunda, da quarta, da quinta. Não adianta se você não é obediente a Deus. Porque talvez a principal característica do verdadeiro adorador é que ele está debaixo de obediência. Outra característica do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele recebe revelação de Deus. O versículo 12 diz: e sendo por divina revelação avisados. Isso é interessante. E sendo por divina revelação avisados. Aqueles que eram os verdadeiros adoradores, eles receberam revelação. Eu não vejo aqui no texto Deus dando revelação para os indiferentes, para os escribas e para os sacerdotes. Eu não vejo aqui Deus dando revelação para Herodes, mas ele deu revelação para os verdadeiros adoradores, para aqueles que foram buscar o menino, para aqueles que foram adorar o menino. Porque uma característica do verdadeiro adorador é que o verdadeiro adorador sempre receberá revelação de Deus. Faça assim com a sua mão para receber. Deixa eu te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus, não vai faltar revelação de Deus para a tua vida. Pastor, eu não estou sabendo como lidar com esses filhos. Deus vai te dar revelação. Pastor, essa empresa está passando por um momento difícil, o que eu vou fazer? Eu não sei, mas Deus vai te mostrar, Deus vai te dar revelação, vai falar contigo em sonho, vai falar nos teus ouvidos, vai usar o profeta, vai usar o anjo da igreja, o nosso pastor aqui no altar. Eu não sei como Deus vai fazer, mas o verdadeiro adorador não vai ficar sem revelação, não vai ficar sem direção, não vai ficar sem o norte, não vai ficar sem uma palavra. No tempo da adversidade, verdadeiro adorador, você vai receber revelação. Fecha a mão para receber e melhora o teu glória a Deus. Isaac, capítulo 26 do Gênesis, fome sobre toda a terra. Ele disse: olha, eu vou descer ao Egito. Tá as crianças aí, Esaú e Jacó, tem que comprar leite ninho, Danone, arroz, tem que pagar aluguel, tem que fazer isso. Mulher, só tem dinheiro lá no Egito. Eu vou descer no Egito. Olha você, o Senhor aparece a Isaac e diz: não desça ao Egito. Eu vou te dar uma revelação. Qual? Fica na terra que eu vou te mostrar. E ele habitou em Gerar. E a Bíblia diz que ele semeou. E teve uma colheita extraordinária. E mais à frente diz que ia engrandecendo o varão. E ia crescendo, até que se tornou grande e forte. E tinha um exército. Por quê? Porque quando ele pensou em tomar uma decisão errada, Deus olhou: tu é adorador, tu tem coração de crente, tu é obediente, eu vou te dar revelação e eu vou te dar uma estratégia. Eu não sei o que é, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto queimando no meu coração para liberar essa palavra para a sua vida. Você vai receber revelação de Deus. Deus vai te dar um sinal, Deus vai te mostrar, vai abrir os teus olhos, vai te dar uma direção. Se prepare, haverá revelação de Deus nisso aí. E o versículo 12 diz que depois que eles adoraram e receberam a revelação, então eles voltaram por um outro caminho. E eles voltaram para o outro caminho, porque aquele outro caminho lá, que eles iam fazer para Herodes, era um caminho de morte. E Deus aparece e diz: não volta para lá. E eles voltaram por outro. Aí eu quero profetizar sobre a sua vida mais uma vez. Sempre haverá um outro caminho
para o verdadeiro adorador. Mais uma vez, sempre haverá um verdadeiro, um outro caminho para o verdadeiro adorador. Pastor, como assim? Eles voltaram por outro caminho. Pastor, eu não sei que caminho tomar, eu estou em um labirinto, eu não sei que direção tomar. Pastor, eu estou desesperado. Naum capítulo 1 versículo 3 diz que em meio à tormenta e à tempestade, Deus tem o seu caminho. Em meio à tormenta e à tempestade, irmãos, imaginem uma embarcação há milhares de anos atrás, sem instrumento de navegação, sem mapa, sem luz da lua, das estrelas, tormenta e tempestade. E Deus está dizendo: não se importa, porque eu tenho um caminho para você, até te conduzir a um porto seguro. Você não está vendo saída, mas Deus já preparou um outro caminho. Oh, aleluia! Aonde estão os verdadeiros adoradores? Levanta a sua mão, aleluia, glória a Deus, adore a Deus, exalte a Deus. Por quê, pastor? Porque Deus está abrindo uma porta, e esta porta vai te conduzir a um outro caminho. Que caminho é esse, pastor? É a solução, é a porta de emprego, é a cura, é o milagre, é a restauração. Deus sempre terá um outro caminho para o verdadeiro adorador. Adore a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe.